Diante do desafio diário de preparar os filhos para a vida, os pais vivem cercados de dúvidas. Como usar bem o pouco tempo disponível para ficar com eles? Como impor limites? Como torná-los mais seguros? Como educar os filhos e prepará-los para o futuro? Este é o tema de hoje no Voz. Olá, seja bem-vindo ao Voz. Hoje estou recebendo aqui nos estúdios da TVCI Marcos Meia, professor, psicólogo, mestre em educação, palestrante, comentarista em rádio e televisão, enfim, o currículo do Marcos é muito extenso. Marcos, obrigado pela presença aqui mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês. O Marcos acabou de lançar um livro interessantíssimo, eu já li e já de cara vou recomendar. Desligue isso e vá estudar. Embora o título pareça se referir única e tão somente à televisão ou à internet, não. É um livro que fala de educação em inúmeros aspectos e ensina muitas das coisas. Os pais costumam reclamar que filho não vem com manual. De certa forma, o Marcos está dando parte do manual aqui nesse livro. Um mini manual. Na verdade, é bem isso que você falou, Tony. Não fala somente sobre internet, mas essa frase, desligue isso e vai estudar, é a frase mais falada pelos pais hoje em dia, né? Eles estão realmente com dificuldades de fazer essa molecada parar, estudar de verdade, largar da tecnologia e fazer uma atividade diferente. Então, por essa dificuldade, eu resolvi dar uma ajudinha. Mas falando da internet, no passado tinha a tal da televisão, né? Certo. Que ficou meio obsoleta em épocas de WhatsApp, de internet, de Facebook. Mas essa frase vem se repetindo. À medida em que os meios eletrônicos vão se aprimorando e fazendo cada vez mais parte da nossa vida, os pais têm cada vez mais dificuldade para fazer com que os filhos se desliguem disso. Exatamente. Você sabe, Tony, que existe uma pesquisa comprovando já que a criança brasileira é a criança que mais assiste TV no mundo. E aí nós temos um problema, porque ela acaba desenvolvendo psicologicamente uma postura diante da vida que se chama postura passivo-aceitante. Por quê? Porque ele fica na frente da televisão só recebendo. Se a criança faz a pergunta para a TV não responde. Se a TV faz uma pergunta, não adianta responder porque eles nem vão ouvir. Então o que acontece? A criança se acostuma a ficar parada realmente, porque imóvel, né, fisicamente imóvel, e recebendo tudo como se fosse verdade. Tem programas maravilhosos na televisão, não é esse o problema. O problema é que essa postura vai sendo desenvolvida com o tempo, e aí o que acontece com uma criança dessa? Ela entra na escola e espera que tudo aconteça para ela. Então ela espera que a professora mande, que a professora explique, que a professora diga como é que faz. Professora, é de mais ou de menos? É uma pergunta que as crianças mais fazem para a professora. Se a criança não sabe nem se é de mais ou de menos, para que fazer a continha? Então, essa criança que desenvolve essa postura, mais tarde se torna um adolescente e aí fala para o professor, professor, faz um resumão aí da matéria. Ou seja, ele ainda espera que o professor faça por ele. Este é um problema grave nas escolas, essa postura das crianças e dos adolescentes, porque daí a gente manda fazer uma pesquisa, não fazem, a gente passa a lição de casa, eles não dão bola para a lição de casa, porque esperam que essas coisas os adultos façam, né, para a criança. Então, nós temos um problema grave aí justamente no desenvolvimento dessa postura passivo-aceitante. A gente tem que radicalmente mudar isso, para que a criança e o adolescente possam ser criativos, autônomos, possam inventar, inovar, e a gente tem falta disso. No mundo inteiro, os gênios, a quantidade de pessoas, antigamente a gente falava superdotados, né? Hoje a gente fala crianças com altas habilidades, a média é igual. Mas por que será que as crianças com altas habilidades, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, têm todo o apoio e vão ser pesquisadores logo? E aqui no Brasil, a gente nem sabe onde estão. São poucos os trabalhos sérios, com continuidade aqui no Brasil, que apoiam a criança superdotada. Claro, temos programas do Estado do Paraná, temos alguns programas assim isolados, mas um programa nacional que ajuda essa criançada, que tem capacidade de inovar e criar desde o começo até o final, nós não temos um programa assim. Precisamos desenvolver, com certeza. O nosso ensino público tem muitas falhas.
E imagino eu que a preocupação dos pais é exatamente isso. Se a escola não consegue e eu tenho minhas deficiências, como resolver esse problema? Porque todo mundo reclama e tem muitos pais que têm lá uma culpa enorme, né? Ah, eu tenho pouco tempo, eu não sei como construir essa relação com o meu filho. Ah, eu sinto que o meu filho está distante de mim, eu sinto que eu não sei como construir isso, eu não sei o que fazer. Às vezes tem até aquela história da recompensa, né? Eu fico longe, me sinto culpado e na hora em que eu estou com a criança, ao invés de construir alguma coisa positiva, eu dou presente, eu digo amém a tudo, o que está, de qualquer forma, equivocado na construção da personalidade da criança. Qual é o primeiro passo nessa história? O primeiro passo é mudar esse quadro que você falou, desse tempo que passa a ser um tempo de intensidade, mas não é de qualidade. Os pais falam assim, eu tenho pouco tempo com meu filho, mas o tempo que eu tenho é um tempo de qualidade. Não é verdade. É um tempo de intensidade. Por quê? Porque ele chega em casa, já está cansado, ele sabe que a criança só vai ter meia hora, no máximo 1 hora para daí dormir. Daí ele pensa assim, bom, eu vou fazer minhas coisas, vou tomar um banho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai sobrar para mim uns 20 minutos com meu filho. Daí ele pensa, eu não vou, nesses 20 minutos, pegar no pé, dar bronca, cobrar lição, pedir o que ele aprendeu na escola, eu vou só brincar. Aí ele passa 20 minutos só fazendo bagunça, zona e tal, e aí bota a criança para dormir. Essa criança primeiro vai ter dificuldade de dormir porque ela está agitada, né? A adrenalina está no sangue, vai ter dificuldade. Mas o que essa criança aprende? Aprende que a figura paterna, que a figura que deveria ser uma figura de autoridade, é a figura parceira, é coleguinha, fica no mesmo nível. Aí ele vai ter dificuldade de lidar com regras. Mais tarde esse pai fala, desliga isso, vai estudar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Meu colega que está falando, né? É meu amiguinho. Marcos, é uma inversão, né? Porque no passado a figura do pai era essa que você acabou de descrever. O cara sisudo que chega em casa para pôr ordem nas coisas. Punha ordem. Inclusive as mães antigamente até falavam assim, você para com isso, senão eu vou contar pro seu pai. As crianças morrendo. Eu ouvi muito isso. Meu Deus, né? O que vai acontecer se meu pai chegar? Então essa figura ela é importante. Agora, olha que interessante. Existe um paradoxo aí, Tony, que é assim. Se eu dou muito para o meu filho, eu mostro para ele que eu o amo, eu quero tanto que meu filho me ame. Só que os pais não percebem que dar regras, colocar limites, dizer não para a criança é uma demonstração de amor de muito mais qualidade do que dar tudo. E aí parece difícil da gente lidar. Puxa, se eu der bronca, se eu colocar limite, não parece que eu amo, mas é justamente esse amor que a criança está precisando. Eu gosto de usar muito uma ilustração, e apesar de simples, bobinha, ela é forte. Você imagina uma montanha gigantesca e lá em cima tem um platô plano. Aí você coloca lá 20 crianças, um platô assim do tamanho de uma quadra de basquete, um campo de futebol. Coloca lá em cima 20 crianças e uma bola de futebol. E diz para elas assim, podem brincar, criançada. Gente, a chance dessa bola cair no precipício é muito grande. E a chance da criança correr até o precipício e cair lá é maior ainda, ela pode morrer. Então o que essa criança faz? Ela vai ficar presa ali no centro, com medo de andar porque pode cair, pode morrer, não vai brincar, se brinca é uma brincadeira muito boba, pertinho, e não desenvolve criatividade, não desenvolve autonomia, a criança com medo de brincar com a outra, e não vai brincar com a bola, não vai desenvolver o seu potencial criativo. Por quê? Está livre, pode fazer o que quiser, mas o perigo existe. Então, o que é amor de verdade? Amor de verdade é subir nessa montanha antes de colocar as crianças, colocar uma grade em volta, altamente protegida, em volta dessa montanha, lá em cima no platô, uma grade de ferro, muito bem protegida, é impossível a bola passar por cima, e essa criança, daí você coloca as 20 crianças, dá a bola e diga, podem brincar à vontade. O que vai acontecer? Dentro desse limite, vão fazer bagunça, vão brincar, vão correr, vão se desenvolver, mas estão limitadas naquele espaço. Aí a gente pergunta assim, o limite é bom ou é ruim? É só por causa do limite que essa criança vai ter espaço para se desenvolver. Então, pais, não tenham medo de colocar limite para os seus filhos. Diga não, diga qual que é a regra, faça obedecer, porque você vai estar amando de verdade. E aí, dentro desses limites, a criança vai poder criar, inventar e ser feliz. Um dos primeiros capítulos do livro do Marcos Meyer fala, de certa forma, sobre isso. É um capítulo, deixa eu ver se eu me lembro aqui, em que você fala de dizer não. De adiar a satisfação, de ensinar para a criança que a vida não nos entrega as coisas na hora em que a gente quer.
Nada na vida está pronto, absolutamente, para a gente simplesmente ir lá e pegar. A gente tem que construir isso, tem que desenvolver todo um caminho até chegar ao nosso objetivo. E quando os pais dizem só sim, pronto. A criança imagina, acredita, desenvolve. O que eu achei interessante do livro, muito interessante, é que o Marcos pega uma carta, uma correspondência de alguém, um e-mail de alguém, colocando o problema. Em seguida, ele faz uma série de considerações sobre o que é possível fazer. E, por fim, ele dá todo um arcabouço teórico, cita vários autores, livros, mostrando a teoria em cima daquela recomendação que ele passou. Ou seja, os pais não precisam ter medo de não saber o que estão fazendo, né? De imaginar que o Marcos está dando uma palpitaria em torno daquilo que ele está recomendando. Achei muito interessante isso, Marcos, porque muitos pais dizem assim, mas dizem que é para eu dizer não, mas como eu faço isso? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou dizer não? Ele não vai gostar de mim, né? Uma das grandes dificuldades que eu tive como pai era ter uma literatura que eu confiasse. Então, nós temos muitos livros que a gente lê, livros ótimos, livros muito bons, bem explicados. Mas daí você vê assim, é para fazer tal coisa. Daí você pensa, isso funciona naquela família. Na minha família não vai funcionar. Então, o que acontece? A gente tem bons livros, mas eles não estão fundamentados. Então, eu pensei assim, puxa vida, então eu vou fazer esse livro. Eu vou fazer um livro bem prático, com a pergunta da pessoa, com a minha resposta, e daí por que funciona. Esse porquê funciona, daí eu olho esse porquê e penso, funciona por causa disso, então vou aplicar na minha família também. E é claro, daí as coisas começam a funcionar, começam a dar certo. Essa questão que você citou, Tony, do adiar a satisfação do prazer, hoje, uma das principais características da maturidade da criança e do adolescente é justamente esse princípio. Se você ensina a criança a esperar, não dá para ela tudo que ela quer, na hora que ela quer, você diz, calma filho, depois você ganha. Espere um pouco, vai chegar a sua hora. Ou até mesmo em relação a presentes. Não, esses celulares, eu já te disse, não vou te dar agora. Quando for o seu aniversário, eu vou te dar. Quando for o Natal, eu vou te dar. Então, a criança aprende a esperar. Aprende a esperar, enquanto ela está esperando, ela faz o quê? Vai brincar sozinha, ela vai fazer outras coisas. E esse brincar sozinha faz com que esta criança, um dia, vá junto com os seus pais, por exemplo, num restaurante, e aí todos pedem os pratos e a criança, eu quero isso, quero aquilo. Não, o pai diz, não, filho, você vai comer isso aqui. Aqui não é lugar de comer besteira, aqui é um restaurante. Besteira a gente come outra hora, outro dia. E agora espere o seu prato. Aí vai o pedido para a cozinha. Vai esperar uns 20, 30 minutos. O que a criança vai ficar fazendo nesse tempo? Ela está sozinha ali na mesa, ela vai se divertir com as coisas, vai brincar e tal. Ela sabe esperar. Não faz os pais passarem vergonha. Você olha para essa criança, meu Deus, de onde veio esse anjo dos céus tão obediente? Tão obediente porque sabe esperar. Agora, a criança que não sabe esperar, o que faz? Já sai da cadeira, já vai encher o saco da família na outra mesa, já vai sair correndo entre os garçons, vai derrubar coisa e a família pensa, nunca mais vou trazer meu filho num restaurante. Mas o problema da criança, o problema é nosso, que não soubemos ensinar a esperar. E vou mostrar aqui o livro, e quando a gente remete essa situação para o futuro, né, Marcos? Quando a gente imagina um adulto que não sabe esperar, é um complicador, né? Se você não aprendeu quando era pequeno, quando fica grande, a complicação fica maior ainda. Uma das principais causas de erros na vida da gente, erros nas profissões, nas relações, é a impulsividade. Você faz uma coisa e depois, putz, eu não deveria ter feito. Errei. Cara, eu não deveria. Porque impulsividade é isso, eu não consigo esperar o momento certo. Estou conversando aqui com o Marcos Meyer, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouco mais sobre esse livro que eu acabei de mostrar, o Desligue Isso e Vai Estudar. São orientações práticas para os pais. É um começo, né? Talvez um início daquele velho manual que todo mundo reclama que falta quando chega o filho. Vem o filho, mas não vem o manual. Essa é uma opção para você. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já.